tudo bem? Meu nome é Wendel Liabe, sou professor de violino e teoria musical na Fundas, Fundação Cultural Deodato de Santana, localizada na cidade de São Sebastião. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje, vamos começar a trabalhar com tudo que já vimos até agora. Então vamos utilizar tanto a mão direita quanto a mão esquerda, ou seja, vamos estar utilizando o arco e ao mesmo tempo vamos estar utilizando a mão esquerda, a qual apoiamos o instrumento, mas também não apenas vamos apoiar, vamos utilizar os dedos, no caso o dedo indicador, para estar fazendo as notas, que utilizaremos apenas na primeira posição de cada uma das cordas, como já trabalhamos, só que sem utilizar o arco. Mas antes de começarmos a fazer esses exercícios, vamos aprender a utilizar uma ferramenta que para nós será muito importante. Qual ferramenta é? O nome dela é metrônomo. O metrônomo é um aparelho que ele emite uma pulsação constante que nos ajuda a marcar andamentos. Ou seja, quando você coloca um padrão de tempo nele, ele sempre vai seguir aquele padrão de tempo, sem perder o andamento, como se fosse um relógio. O metrônomo ele calcula BPMs. As batidas que ele proporciona são em BPMs. O que são os BPMs? Essa sigla BPM indica batidas por minuto. Então nós podemos regular essas batidas por minuto de acordo com o andamento que vamos querer estar realizando. Um exemplo: quando colocamos no metrônomo 60 BPMs, ele vai estar fazendo para a gente 60 batidas por minuto, que seria a mesma coisa que estivéssemos contando um minuto mesmo, pois um minuto tem 60 segundos. Agora, para as próximas etapas do nosso estudo, vamos precisar de um auxílio, algo que nos ajude a contar o tempo, porque conforme formos estudando, fica muito complicado termos que pensar nos movimentos que temos que fazer com o violino, na postura, na afinação, e ao mesmo tempo estar contando o tempo. Sem contar que é muito difícil para nós repetirmos mais de uma vez a mesma ação exatamente como repetimos na vez anterior que fizemos. Então, vamos estar vindo aqui na Play Store e pesquisando o metrônomo. Quando clicarmos em metrônomo, vai aparecer várias dessas opções. Todos eles têm a mesma função. Um que eu utilizo é esse daqui, escrito afinador e metrônomo. Vamos abri-lo. Nesse relógio, ele vem para essa opção. Aqui eu tenho o número 60. O que seria esse número? Esse número ele indica para mim o BPM. O que seriam os BPMs? São as batidas por minuto. Como aqui está no 60, quando eu aperto play para contar o tempo, quando ele chegar a 60, já vai ter se passado um minuto, porque dentro de um minuto eu tenho 60 segundos. Mas esse valor a gente vai poder estar alterando, porque como são batidas por minuto não é algo fixo, você pode estar alterando. Mas sempre quando formos fazer um exercício específico, nós sempre vamos usar o mesmo andamento, a mesma batida por minuto. Igual, por exemplo, aqui eu tenho 60, mas eu poderia também colocar no 100. Poderia colocar no 200. E assim eu posso ir ajustando. Geralmente nós fazemos isso quando vamos subindo as velocidades nos exercícios. Mas por enquanto, faremos os exercícios em 60 BPM. Caso o seu celular não tenha espaço para poder estar baixando o aplicativo, não tem problema. Você pode estar vindo no YouTube e pesquisando o andamento que vamos estar utilizando. No caso,
60 BPM. E aqui eu tenho algumas opções. Eu percebo que ele aparece para mim 70, 80, 100. Mas a que vamos utilizar é a de 60 BPM. Então nós vamos vir aqui. E perceba que ele começa a contar para mim. Aqui no caso ele vai ficar contando por meia hora. Então é um tempo de você estar fazendo o seu exercício, estar repetindo algumas vezes. Qualquer coisa, se tiver passado o tempo e você ainda não tiver terminado de fazer o exercício, não tem problema, volte o vídeo e continue. Caso você não possa estar baixando o aplicativo no seu celular, essa é uma boa opção também para você poder estar estudando sem nenhum problema. Uma outra opção que você pode ter também é vir aqui no Google e pesquisar metrônomo, que ele já vai aparecer a própria opção dele de metrônomo. Diferente do YouTube, que você vai ter um tempo estipulado para poder estar vendo, aqui não. Aqui você pode ir diminuindo ou aumentando os BPMs. Agora que já conhecemos lugares que podemos encontrar o metrônomo de maneira gratuita, de uma forma fácil, um outro lugar também que eu acabei não citando, mas que você também pode estar encontrando o metrônomo, é na aba do Google. Se você clicar ali em cima e pesquisar metrônomo, ele também vai te dar a opção de um metrônomo próprio do Google. Agora, vamos ver na prática com o instrumento o que vamos estar fazendo e como vamos estar utilizando o metrônomo. Aqui eu estou com o meu violino e com um arco. Vamos estar lembrando sempre da postura, ombro e as costas sempre ereta, o ombro paralelo, não podemos ficar tortos, nem de maneira desleixada, não pode ficar com o corpo jogado, tem que ficar com a postura correta para poder tocar. Então você vai apoiar o violino no ombro e fazer um auxílio com o queixo. Vamos colocar o arco na posição correta, apoiando sempre o dedão entre a guarnição, encostando na crina, mas só onde o dedão vai ficar mesmo. E aí apoiando o restante dos dedos. Lembrando sempre do mindinho que vai ficar elevado, dessa forma. O arco e o violino estando na posição, vamos poder começar o exercício. Antes vamos colocar a mão e posicioná-la na postura correta, lembrando sempre que o dedão ele não vai ficar paralelo à pestana como indicador, que fica rente à pestana. O dedão ele vai ficar um pouco à frente, porque é a postura relaxada da nossa mão. A postura que normalmente utilizamos, sem precisar fazer esforço algum. O pulso, lembrando, nunca muito para frente, nunca muito para dentro. É relaxado também. Agora, o que faremos? Lembrando daquele exercício de descer o dedo nas cordas, sempre o dedo indicador. Porque o dedo indicador é um dedo que quando abaixamos ele automaticamente já vai para a primeira posição, que seria a mesma direção que está o nosso dedão. Então, onde está o nosso dedão posicionado, será a nossa primeira posição. Como vimos, o metrônomo ele vai nos auxiliar. E como utilizaremos o metrônomo para fazer esses nossos exercícios? Nós vamos ligá-lo e colocar para começar a contar. Ele começando a contar, vamos marcar 4 batidas antes de começarmos o nosso exercício. Por que é importante fazermos isso? Para que nós já possamos a começar a assimilar o andamento. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí logo após isso, vamos começar a fazer o exercício. E qual exercício é? Quando fizemos ele a primeira vez, fizemos sem utilizar o arco. Mas agora vamos começar a fazer utilizando o arco. Então nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos passar o arco, contando até 4. Então, 1, 2, 3, 4. Quando chegar aqui embaixo, nós vamos descer o primeiro dedo.
pressionando na direção do dedão, que é a nossa primeira marcação. Então, 1, 2, 3, 4. O exercício ele vai ficar da seguinte maneira. Então eu vou descer primeiro sem apertar o dedo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E não vamos fazer apenas na corda Sol. Vamos fazer descendo até a corda Mi. Então passaremos da corda Sol para a corda Ré, para a corda Lá e para a corda Mi. Sempre repetindo esse mesmo procedimento. Então nós vamos contar até 4 para descer, sem apertar nenhuma corda. E quando formos subir com o arco, vamos estar colocando o primeiro dedo na primeira posição. Então ficará dessa forma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Agora, vamos fazer uma vez com o metrônomo, para podermos pegar a contagem do tempo. Então aqui, eu vou ligar o metrônomo e vamos começar a contar. Lembra sempre de contar de grupos de 4 em 4. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou começar a fazer o exercício utilizando o metrônomo. Da mesma forma que você deve estar fazendo aí na sua casa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Você pode estar repetindo esse exercício 4 vezes. E após ter feito ele 4 vezes, você pode estar reduzindo o tempo. Como? Você fez agora com 60 BPM, você pode aumentar para 70, depois para 80, depois para 90. Uma outra forma que vamos fazer também esse exercício é você estar, ao invés de contando 4, contando 2. Porque assim você vai ter que usar o arco até o final, porém o movimento vai ser um pouco mais rápido. Porque como vamos estar usando metade do tempo, o arco ele vai ter que ir no dobro da velocidade que usamos anteriormente. Então se eu fosse fazer contando 2 tempos, ficaria dessa forma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lembrando sempre de ir do talão até a ponta, tá? E muito cuidado para não fazer uma velocidade num trecho do arco. Usar um exemplo para o primeiro tempo, você usa apenas a parte do talão. Aí você vai querer compensar esse tempo no restante do arco que é mais longo. Não pode fazer isso. Se vamos utilizar 2 tempos, nós vamos pegar o arco e dividi-lo no meio, pensando na contagem, e fazer metade do arco para um tempo e metade do arco mais para frente para o segundo tempo. A mesma coisa se formos fazer com 4 tempos. Nós vamos pegar metade do arco para baixo, faremos 2 tempos, e na outra metade acima nós fazemos o 3 e o 4, dividindo sempre de forma igual o arco. Tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Lembrando sempre daqueles detalhes que já vimos anteriormente. Então sempre, quando estiver realizando o exercício, de preferência, faça na frente de um espelho ou de algum lugar que você possa se ver,
para que você possa estar se autocorrigindo. Então, postura, lembrando sempre do mindinho, para não ir saindo a posição, deixando ele esticado, sempre ele deve estar flexionado e apoiado com a ponta no arco. A postura das costas, a posição correta de estar apoiado para segurar o violino, a postura da mão esquerda e a postura da mão direita. E a postura do corpo também, porque tudo isso vai influenciar para nós, principalmente na nossa afinação, tá bom? E que isso é muito importante para o nosso instrumento. Então espero que tenham gostado da aula, estudem bastante, a aula que vem estaremos vindo com mais conteúdo.